o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. E vamos começar com a descrição primeiro. Eu faço a minha, depois a da Carla, depois a sua, e daí a gente começa a conversa, né? Eu sou branca, cabelos escuros até os ombros, lisos, e uso óculos, e eu vou imitar a Silvana, que adiantou a idade dela. Daqui a 2 meses eu vou completar 78 anos e tenho vestido cor de branca e preto, estampado, e sandálias pretas. Agora, você, Carla. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos cacheados, o olho claro, estou vestida com uma blusa um pouco azulada, uma blusa de linha, uma calça bege, uma sandália. Estou rouca porque ontem a farra foi grande. Eu sou um homem negro, estou usando uma roupa preta, uma calça e uma camiseta preta, um sapato preto, óculos, uso barba e bigode, cabelo preto curto. Muito bem. Primeira etapa já fizemos, né? Vamos para outra. Eu quero agradecer o Afonso de ter me convidado para estar aqui nessa mesa com vocês, porque eu acompanho a obra de vocês já há algum tempo, e são 2 escritores que eu admiro e que têm uma obra muito significativa já na história da literatura brasileira, e que tem alguns pontos em comum, eu acho, né? Além de serem, naturalmente, contemporâneos, né? Os 2 quase da mesma idade. Uma geração, talvez, quase uma geração de Eu acho ele bem mais velho do que... Não. Tem razão. Mais velha sou eu, viu, gente? Vocês não me batem de jeito nenhum. Mas... E tem uma curiosidade também, é que eles escreveram, os 2 escreveram, cada um, 3 romances, pelo menos publicaram 3 romances, quase que no mesmo período. Menos de 10 anos, quer dizer, em 7 anos, vocês publicaram 3 romances, cada um. Eu acho isso assim, também muito importante considerar. Nós vamos falar sobre isso, sobre o tempo de maturação de cada um, né? E como eles foram acontecendo na história de vocês, né? Além disso, vocês têm uma narrativa que é muito pautada no acontecimento, na ação, né? E, além disso, são narrativas também centradas no que a gente poderia chamar de... É um termo mais brando, laços de família, ou que podem ser dramas de família, né? Ou fatalidades que acontecem em famílias, né? Mas vocês 2 estão realmente nessa, vamos dizer assim, eu não vou dizer bolha, porque dá uma ideia de isolamento, mas essas famílias que vocês recriaram, né? Criaram, elas têm uma relação muito grande com o contexto da vida brasileira, com a nossa história da vida brasileira, né? E com lados, eu diria, não muito alegres da história, né? da nossa vida aqui, né? No Brasil, né? Então, eu acho que, para início de conversa, eu gostaria... vou começar com a Carla, depois passo para você. Eu gosto muito de história de escritor. A história, às vezes, não explica a narrativa, né?
a gente aprende isso na faculdade de letras, mas vive desmanchando isso, né? Dependendo, então, do autor, isso quase que é um perigo que a gente tem que enfrentar, né? Mas eu gostaria muito de saber como é que a sua história de escritora começou, sabe? Quando é que veio essa ideia de escrever esse primeiro romance? Eu sei que houve um longo período entre a primeira escrita e a última do seu terceiro livro, né? Do primeiro, que depois foi reeditado. Quer dizer, a gente não pode dizer que a história começou quando foi publicado, né? Porque você já tinha começado a tal da cena entre o Venâncio e a Dalva. Você já tinha feito essa escrita e depois abandonado, né? E você teve várias atividades, né? Aliás, ontem eu pude comprovar que anteontem a de cantora ainda continua. A música continua presente na sua vida. Mas houve outras atividades que você foi desempenhando ao longo do seu trabalho. E eu acho que as atividades suas, essas outras, tiveram influência no seu modo de escrever, né? Então, eu queria que você começasse com isso e chegando até o seu primeiro livro, né? Que é você sabe que é o que está aí mais em voga. É uma coisa curiosa também que a gente pode discutir. Como é que o primeiro livro dela hoje está mais, vamos dizer assim, presente, eu diria, do que o segundo e o terceiro, pelo menos na mídia que eu consultei. Isso aí é um outro assunto que a gente vai discutir, tá bom? Bom, a minha mãe conta uma história quando eu era muito pequenininha, devia ter uns 2, 3 anos. Ela era do interior de Minas, de uma cidade chamada Divinópolis, a terra de Adélia Prado. E a mamãe conta que eu tinha um tio que adorava, quando a gente chegava, papai tinha uma Kombi, e íamos os 6 filhos para Divinópolis com minha mãe. E esse tio meu ficava sabendo que eu estava na cidade, então ele ia na casa da minha avó, me punha no colo para eu contar histórias para ele. Então, ele fala que, desde muito pequenininha, eu gostava de contar histórias e exigia absoluto silêncio. Mamãe contava isso, todo mundo tinha que ficar calado. Mas eu, muito nova, em torno assim, de uns 9 anos, eu ganhei um violão. E comecei a aprender violão, aprendi ali 3 posições, e eu já tinha uma... logo que aprendi, já comecei a querer compor. Então, eu fazia as letras e eu cresci até, sei lá, os meus 20, 21 anos, muito com o violão na mão e muito ligada à música popular brasileira. Então, eu poderia dizer que a minha primeira paixão com a palavra veio pela poesia, né? Veio pelas letras de música. Eu esperava ansiosamente o lançamento dos discos e acompanhava aquilo com as letras. E então, esse foi o meu primeiro contato com as palavras. Mas eu me lembro do meu primeiro encantamento, talvez a primeira vez que eu falei: poxa, tem um jeito de contar a história que não é só o acontecimento, só a história, mas tem um jeito de contar. E eu lembro que eu vivi isso com Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato foi, assim, quando criança, o primeiro autor que eu li e que me colocou assim diante do encantamento com a literatura. Eu saía dessas leituras com muita vontade de escrever. Isso é uma coisa que acontece comigo até hoje. Eu vou em alguma coisa que eu acho artisticamente muito boa, aquilo me movimenta e eu já tenho que escrever alguma coisa. Então, eu lembro que, nova, eu escrevi o que eu achava que era um livro, isso se perdeu, mas era a saga de algumas crianças, obviamente.
eu estava ali sugestionada pela turma lá do sítio do Pica-Pau, e essas crianças estavam decididas a fazer um parque no Brasil, como uma Disneylândia, com os personagens do Maurício de Souza. Então, era essa a viagem, isso depois se perdeu. E aí eu fiquei na música, fui para a matemática, fiquei na música há muito tempo. E, quando fui para a matemática, estava lá com 2 anos, estudando matemática pura, comecei a ficar muito triste. E essa tristeza tinha a ver com uma certa exaustão ou um certo empobrecimento da minha capacidade de fazer música. Porque a matemática é uma linguagem universal, para mim era encantador, eu me sentia muito envolvida, mas quando eu chegava em casa, eu estava estéril, eu não tinha vontade de escrever nada, de fazer música. E então eu um dia cheguei para o meu pai, que era matemático, tinha sido meu professor na universidade, falei: não vou mais na universidade, e fui para a comunicação. Meu pai ficou preocupadíssimo, ele olhou para mim e falou: mas você vai viver de quê? Ele ficou muito preocupado com isso. E eu fui para a comunicação, fiz publicidade, relações públicas, jornalismo. Montei uma empresa já muito jovem. E, quando estava há muito tempo nessa empresa, fazendo a publicidade, eu fui redatora publicitária, fui professora de redação publicitária na Universidade Federal. Mas a publicidade trabalha com as linguagens artísticas, mas não é arte, porque não tem espaço para subjetividade. Você tem um problema definido, um problema de mercado, e que você exercita a criatividade. Os profissionais de publicidade, nós temos muitos autores que vieram da publicidade, mas você exercita a linguagem, mas não tem espaço para subjetividade. Então, é um processo criativo que domina a linguagem, mas não tem espaço para subjetividade. Acho que desenvolve uma percepção de como que aquilo pode chegar. Mas o Duchamp, ele fala um conceito muito interessante, que ele tenta fazer uma equação matemática que ele chama de coeficiente artístico. O coeficiente artístico é: quanto mais distante a intenção do artista para aquilo que é decodificado pelo seu público, maior o coeficiente artístico. Na publicidade, o coeficiente artístico tem que ser 0, porque aquilo que você disser tem que ser compreendido exatamente como você disse. Não pode ter um espaço para subjetividade nesse sentido, não é? Mas aí, na comunicação, novamente, eu fui ficando triste. E essa foi o desejo de começar a escrever alguma coisa que eu não tinha a menor ideia se seria um livro, se seria um conto, se era alguma coisa para jogar na gaveta. Não comecei com uma... eu nunca decidi: vou ser uma escritora, vou ser uma autora, vou fazer um livro. Então, comecei de uma maneira muito despretensiosa, exercitando linguagem. E foi assim que nasceu Tudo é Rio. Muito bem. Quer dizer, essa linguagem veio de uma maneira muito natural, né? Quer dizer, não houve assim um projeto, né?
ela foi produto da sua liberdade mesmo na escrita, né? Sim. E Eu até lembro, eu lembro muito da Clarice, né, que dizia que não queria ser profissional, queria ser sempre amadora, né? eu falo muito, né? Eu falo muito sobre isso, assim. Eu não quero, eu tenho uma outra profissão também, né? E é de onde vem a minha preocupação, né? Onde eu sobrevivi, tive condição de viver, criar meus filhos, ter, né? Veio, então eu tenho isso e a literatura entrou nesse espaço de liberdade porque não tinha uma obrigação também de viver daquilo, não é? Isso, então eu costumo dizer, eu não quero transformar a literatura num job, né? Num trabalho nesse sentido, em alguma coisa que me tire a liberdade do tempo e do gozo e da, né? Mas sabendo lidar com poesia, você deve ser uma boa publicitária na parte da redação. Eu lembro que quando eu era mocinha, eu nunca me esqueci disso. Tinha um dos carros da época era chamado Corcel. E uma das publicidades que surgiram na época era o Corcel Cor de Mel. Gente, eu falei, que poder tem a rima, né? Eu nunca me esqueci disso até hoje. Nem sei porque que eu estou contando isso agora para vocês, né? Mas eu acho que é a poesia da publicidade, né? Ficou isso na minha cabeça, né? Em pedal, até hoje, né? Então, é o poder da poesia, né? A partir do modo de construir, né? Isso que eu acho bonito na literatura, né? Porque a literatura não é militância. Ela traz tudo, traz militância, traz poesia, né? Traz imaginário, né? Mas não é a militância, né? É outra coisa, né? Vamos lá? Eu não estou com a voz também tão boa. A gente estava na mesma farra. Estávamos na mesma. Isso chama ressaca, né? Descobrimos que os escritores da FLI aqui são ótimos músicos, segundo a nossa avaliação. Não muito criteriosa. Não muito criteriosa, né? Bom, eu começo a entrar em contato com a palavra também a partir da música, né? Mas a partir do hip hop. Eu fui rapper, embora não pareça. Eu era e tinha todas as vestimentas apropriadas, né, para um rapper. Então eu andava de correntes e brincos, boné, a cueca aparecendo, bermuda lá embaixo, um tênis chamativo, né, que eu comprava pagando em 10, 12 vezes. Então eu começo assim a partir do hip hop. E aí eu crio junto com outros amigos um grupo de rap chamado Magma Rap. E nós fizemos 3 apresentações, que foi o suficiente para a gente entender que não era nossa. Mas antes do grupo terminar, a gente teve uma briga antes da última apresentação, porque na época nós queríamos imitar os Racionais MCs. E eu tentava imitar o Mano Brown cantando. Um dia, se eu encontrar com o Mano Brown, eu preciso dizer isso para ele. E aí a gente brigou porque, na época, a gente não tinha muito assim, recursos, né? Na época eu trabalhava como office boy. Vocês sabem o que é office boy, né? Não sei se ainda existe essa profissão. Mas eu era o faz-tudo do escritório, né? E aí, como a gente ganhava pouco, a gente tinha que ir nas lojas de música comprar aqueles... na época era CD, em que tinha as batidas da música e a gente cantava em cima com as letras, né? Então, só que essas bases, elas eram caras, assim, né? Não era uma coisa barata. E as que tinham nos camelôs tinha baixa qualidade, né? Então a gente preferia ir na loja.
Só que dias antes eu tinha visto um filme, né, acho que era Sessão da Tarde, não sei, e no final do filme tocou uma música que eu achei super bonita. E eu fiquei esperando subir o letreiro para saber que música era aquela. Aí descobri que era Sonata ao Luar do Beethoven, né? Aí fui para a loja com os meus colegas comprar CD de base para o rap. E aí chego eu paramentado, né? Chego eu na loja e aí pergunto pro vendedor se ele tem Sonata ao Luar do Beethoven. E aí ele olhou para mim assim de cima a baixo, assim, gritou lá pro fundo da loja: "Ô fulana, leve esse aqui lá para os clássicos". E aí foi a primeira vez que eu soube que tinha música clássica. Porque até então eu tinha ali por volta dos 17 anos, né? E eu não sabia que tinha essa parte que se chamava música clássica. Aí eu chego lá, escolho o CD, que custava caro, vou para o caixa, e aí os meus colegas me olham e perguntam o que é isso. Eu disse: "É Beethoven". E eles disseram: "É rap?" Aí eu disse: "Não, mas pode ser". Aí eles ficaram assim meio desconfiados, aí um pegou assim e disse: "Cara, isso aqui não é rap, a gente tem que comprar CD para o nosso grupo". E aí começou ali uma celeuma, ali, uma discussão. E aí eu disse: "Quer saber, eu vou levar e eu vou gastar porque o dinheiro é meu". E aí já começou toda uma história porque a gente juntava dinheiro para comprar juntos, né? Enfim, aí a gente saiu e a gente fez uma última apresentação numa TV local lá do Rio Grande do Sul. E a gente fez essa apresentação e quando terminou a nossa apresentação, o apresentador e toda a plateia estavam chocados com a nossa apresentação, assim. E ali foi o fim do nosso grupo. Depois, como eu já tinha essa coisa de fazer letras, e aí entender o ritmo, a sonoridade, entender o que é verso, né? Então, tudo isso tem a ver com esse início do meu contato com a palavra, né? Bom, aí depois eu tenho que convencer a minha família, né, no caso a minha mãe, a fazer o curso de letras. Também não fazia ideia do que era o curso de letras, não tinha muitas informações na época. Eu só sabia que o pessoal gostava de ler Machado de Assis. E, de fato, era uma falta de informação. Não tinha internet, não tinha... Então, vagamente, eu sabia o que era o curso de letras. Eu tinha que convencer a minha mãe, porque ela ia pagar a minha primeira matrícula numa faculdade particular. E eu tinha que convencer ela de que o curso era importante. Eu não posso dizer para minha mãe... Não posso chegar para ela e dizer que eu ia para um curso e aí eu ia ficar lendo textos, né? Eu tinha que ser uma coisa mais, né? E aí eu inventei uma história, né? Depois de ter visto uma reportagem na TV, eu disse para ela que eu ia me tornar um neurolinguista. Eu também não fazia ideia que o neurolinguista mas a palavra era tão pomposa, né? E aí eu disse isso para ela e ela disse: "Muito bem, meu filho", né? E aí entro no curso de letras. Concomitante a isso, eu fico muito próximo de um professor de literatura, que foi meu professor no cursinho para pessoas que não podiam pagar, né? E aí, nesse cursinho, eu fico muito próximo desse professor de literatura. E aí, a partir daí, é que eu começo o que eu chamo de escrita criativa, exercícios de escrita criativa. Como é que foi esse exercício de escrita criativa? Foi copiando os autores que eu gostava. Clarice Lispector, coitada, assim, o que eu copiei da Clarice Lispector, assim, quando você lê uma coisa muito boa, você tem dois sentimentos: ou é de raiva porque você não pensou naquilo, né, e a pessoa fez, e a outra é de profunda admiração, assim, né, de você querer também sentir ou querer fazer aquilo que aquele autor fez. E eu comecei imitando o Caio Fernando Abreu, né, um escritor gaúcho. Depois comecei com Clarice, aí foi Rubem Fonseca. Aí, quando eu cheguei no Guimarães Rosa, aí, bom, acho melhor eu parar por aqui, né? E aí, então, depois disso tudo,
eu comecei a trabalhar muito cedo, concomitante a isso, né, ao rap e todas as coisas envolvendo a palavra. Eu trabalhei em muitos lugares, né, então eu fiz muita coisa. Eu instalei chuveiro, tomei muito choque, né, na vida. Trabalhei como office boy, trabalhei no McDonald's, trabalhei capinando pátio. Assim, foi uma série de empregos, telemarketing, até chegar do momento de me tornar professor, né? Então, o último emprego que eu tive antes foi de atendente de telemarketing, né? E aí depois é que eu entro como professor. E a outra parte da minha vida é a sala de aula, né? E essa parte da sala de aula, eu tenho certeza de que foi um elemento importante para que eu me tornasse um escritor, né? Eu não tenho dúvidas de que a sala de aula me trouxe elementos para que eu tivesse histórias que tinham que ser contadas. Então, não é à toa que nos meus 3 livros o professor, a escola, esse ambiente escolar, ele aparece. O Avesso da Pele é um livro em que isso é bastante evidente, né? E só para terminar, eu esqueci de dizer que aos 18 anos, quando eu não era leitor, não tinha nenhuma intimidade com os livros, eu escrevi uma novela à mão, né, não tinha dinheiro para comprar máquina e computador, e essa novela se chamava O Perdão do Destino. Pior título de todos os tempos, né? Assim, O Perdão do Destino. E essa novela era muito baseada nas novelas da Globo que eu assistia na época. E a história era assim, terrivelmente ruim, né? Porque era a história de uma família italiana que imigrava para Brasília, na fundação de Brasília. Assim, consciência de raça zero, assim, nesse, né? E aí eu lembro de assistir essas novelas, né? As novelas que o Tiago Lacerda, inclusive, encenava. E aí eu olhava aquelas novelas assim e pensava, cara, eu quero fazer um negócio desse aí, né? Então já tinha essa vontade, né, assim, de escrever, né? Então começa por aí, assim, né? Ô, Carla, o seu primeiro romance, ele é muito forte, né? Muito forte. E tem uma cena, que é aquela cena primeira, que você guardou na gaveta para depois tentar recuperar e continuar a história. Você não estava preparada antes para continuar esse romance? Você não se sentia à vontade para ter uma sequência? Você não tinha aquilo que a Clarice chama de alma já formada? Ou você simplesmente deixou para depois, sem querer saber nem por quê? Eu acho que eu tive um... Bom, eu comecei a fazer um exercício de linguagem, não era onde o livro começa, era uma outra coisa ali. Um pedacinho está até em Tudo é Rio, que é a história de Francisca com as Marias. Estava ali gostando de fazer aquilo. E quando a gente escreve um romance, a gente precisa se afastar um pouco do tema principal, senão vira um conto, né? Senão vira uma coisa pequenininha. Na música também é assim. Se você quer fazer uma sinfonia, você tem um tema, você tem que se afastar dele de uma maneira que, quando você volta ao tema principal, você o valoriza. Então, eu comecei a história de Lucy, mas era para ser esse afastamento, para voltar ao tema principal ali, que eram 3 irmãs que perdem a mãe no parto da terceira. O pai tem uma pessoa que trabalhava na casa, e era a história do anulamento dessa pessoa para criar essas meninas. Então, ela abre mão da história dela, de um amor que ela tinha, para criar essas meninas. Mas aí eu comecei a história de Lucy. E eu sou uma autora muito sem planejamento. Eu não sei o que vai acontecer depois.
eu nem sei se eu estou correta de dizer o que eu ando dizendo, que eu não sou uma autora de composição. Eu não faço uma linha do tempo, desenvolvo a persona de cada personagem, desenho o cenário, né? Eu não faço dessa maneira. Então, eu sou uma autora de improviso, né? O improviso me incomodava, deixou de me incomodar quando eu comecei a pensar no improviso da música. O improviso me incomodava porque eu associava improviso a despreparo. Não é? Eu estou despreparada, chega uma visita, eu vou ali e improviso alguma coisa. Mas na música o improviso não é isso. Na música o improviso exige que quem vai improvisar conheça muito do instrumento e conheça o território que ele está andando. Né? Para ele voar, ele tem que ter uma base muito boa. Né? Então, eu comecei a achar melhor a ideia de ser uma autora de improviso. Quando escrevi, então, dentro dessa ideia, é o acontecimento que me conduz. É o acontecimento que cria o personagem. Pô, se esse personagem faz isso, então quer dizer que ele não faz aquilo. Quer dizer que talvez ele tenha vindo deste lugar. Quer dizer que talvez ele vá para este outro lugar. Então, é este acontecimento que vai me levando na obra. E quando escrevi a parte de Lucy, quando comecei a parte de Lucy, o acontecimento, quem é essa mulher? Quem é esse homem que recusa uma mulher que está oferecendo para ele um gozo inenarrável? Quem é esse homem que recusou isso? Aí olho para esse homem e começo a tentar pensar qual foi o acontecimento que fez esse homem estar com essa pele tão dolorida que ele não consegue nem suportar o prazer. Aí chego naquele acontecimento brutal. Quando escrevo acontecimento brutal, de Tudo é Rio, que é uma violência, eu levei um susto. Eu escrevi, mas aquilo me desorganizou. Sabe, me incomodou de um jeito assim que eu passei por uma rejeição. Eu tive uma rejeição com aquilo. E eu acho que a alma não estava formada mesmo. Eu não era mãe, eu não tinha recursos para lidar com a violência que eu propus. Sem tornar aquilo uma coisa rasa, sem complexidade. E aí eu larguei para lá. Então, assim, de fato, o que eu senti foi uma rejeição. Eu não conseguia me aproximar mais, eu não conseguia abrir o computador e continuar aquela história. E aí é aquela coisa da psicanálise, né? Eu parei de escrever, mas a história não parou de ser escrita. A história ficou ali, porque é aquilo que eu disse ontem aqui, né? Todo corpo perturbado quer produzir sentido. Né? Todo corpo em agonia, desorganizado, quer produzir algum sentido. E essa talvez seja o que nos salva, né? Porque está aquele tumulto ali. Você vai para a linguagem tentar, de alguma maneira, voltar para um lugar pacificado, de alguma maneira. Né? E fiquei esses anos com aquilo ali. Fui mãe de 2 filhos, tive um segundo casamento. E aí, em algum momento, 14 anos depois, eu vivi uma situação que, em retrospecto, eu acho que foi o que me fez voltar para o livro. Eu fui ao Festival de Cannes pela publicidade. E cheguei no festival, estava era um momento assim, tecnologia, internet,
tudo muito grandioso, muita tecnologia nas palestras, muita coisa assim. E, de repente, eu chego numa palestra que estava lotada e entra uma poeta americana, e um palco vazio, ela com um vestidinho de macabeia, um cabelo igual o meu, assim, só um microfone, um ponto de luz. E ela fez a coisa mais incrível. Ela começou a recitar uma poesia, só ela, sem imagem, sem som, sem trilha. E ninguém dava um pio. E eu acho que naquele dia, e era um poema sobre a história de uma mãe com a filha. Acho que aquilo mexeu comigo. Eu acho que naquele dia eu entendi 3 coisas. A força de uma história bem contada, a força da poesia e a força de uma mulher. Jefferson, o que eu notei na sua narrativa é que você sempre escolhe um ponto de vista de homens, meninos, né? O primeiro foi o João, o segundo foi a Estela e o terceiro o Pedro, né? O que passou? Por que você fez essa escolha? Quer dizer, qual seria na sua, vamos dizer assim, no seu momento de opção? Talvez sejam 3 opções diferentes, né? Mas, enfim, é o mesmo ponto de vista, né? O que esse recurso, você pensou que esse recurso poderia, em que ele poderia resultar positivamente, tendo em vista a matéria que você escolheu para compor essa substância da sua narrativa, que é uma narrativa muito ligada ao racismo, né? É quase que vamos dizer assim, uma exposição das possíveis situações, né, de constrangimento, de sofrimento, por que passam essas pessoas nessa condição, né? Então, eu gostaria que você tentasse explicar para a gente o que passou pela sua cabeça nesses momentos, né, de opções, né, de recursos, de procedimentos narrativos, né? Bom, eu me vinculo ao processo da Carla, também nada planejado, é tudo improvisado, vai meio na intuição, né? E aí as coisas vão se desenhando, né? Muito diferente, por exemplo, do processo da Tayane, agora que já ficou público que nós estamos morando juntos, né? Vou ter que fazer um poema agora para a Tayane também. Eu posso ceder meu lugar, Tayane. Cadê você? E a Tayane, a primeira coisa que ela fez foi comprar um quadro, né, para desenhar o próximo romance dela, né, e flechinhas e palavras, né. E aí eu olhando aquilo ali, eu pensei, será que eu estou fazendo tudo errado, né? Mas são maneiras, né, de você pensar, né, a produção, a sua produção, né. E nesses 3 livros eu tenho narradores que são jovens, os 3 narradores são jovens, né? O João do Beijo na Parede tem 11 anos, a Estela Sem Deus, né, do segundo romance, tem 13, e o Pedro, do último romance, ele tem 21 anos, 22 anos, ele está na faculdade. Então, são narradores jovens, né? Eu penso que, no meu caso, trabalhar com esses narradores mais juvenis me dá uma capacidade de análise mais... eu me sinto mais confortável, porque eu já passei, né, por essa fase. E eu acho também que esses narradores jovens demonstram para o leitor o quanto é sofrível para uma criança ou para um jovem lidar com o mundo como ele é.
porque talvez a infância e a juventude seja o lugar mais precário para a gente entender o mundo. E é nessa precariedade que eu procuro buscar a narrativa, né? E, ao mesmo tempo, você convoca o leitor, né, a seguir com esses personagens, justamente porque são personagens que estão aprendendo alguma coisa, né, com o mundo. Ao mesmo tempo, são personagens que estão intimamente ligados com pessoas mais velhas, né? Então, no Beijo na Parede, tem o João, que é muito ligado com o seu Ramiro, que já é um senhor de 80 anos. No caso da Estela, tem a ligação dela com a avó. No caso do Pedro, tem a ligação dele com o pai, né, e com a mãe. Então, tem essa relação das pessoas mais novas com as pessoas mais velhas. E isso tem a ver com um projeto muito consciente de trazer essa questão da ancestralidade para as minhas narrativas, mas não uma ancestralidade banal, né? Não é no sentido apenas de uma reverência aos mais antigos, mas é também, talvez seja algo mais simples do que isso, né? Eu tenho para mim que toda pessoa que chega aos seus 80, aos seus 90 anos, ela já fez algo muito importante, que foi sobreviver a todas as tentativas que a vida teve para acabar com a vida dessa pessoa. E durante a vida de uma pessoa, são muitas tentativas. E se uma pessoa chega aos 80, aos 90, aos 100 anos, ela já conseguiu algo incrível. E quando você faz o recorte de raça e de gênero, é ainda maior ainda essa capacidade de conseguir vencer, né, ao tempo. Então, eu tenho para mim que, quando eu enxergo, e quando eu lembro da minha avó, né, eu lembro da minha avó falando da mãe dela, né, da minha bisavó, e vejo a imagem dela, eu percebo que eu tenho vontade de envelhecer. Então, eu acho que a ancestralidade é esse desejo terno de envelhecer. É essa vontade de você chegar naquele lugar, porque você está vendo que alguém próximo de você também chegou, né? Que alguém próximo de você passou por muitas coisas e chegou naquele lugar, né? Então, quando eu escrevo, eu penso nessa relação, né, da juventude, desse narrador jovem, mas tendo essa experiência de aprendizado com alguém mais velho. Carla, você, apesar de... eu acho que a sua narrativa, pelo menos nesse primeiro romance, ele é muito duro, ele é muito incisivo. Você vai direto às questões. Mas existe certos momentos que eu diria até de lirismo. E um deles, que eu gosto muito, é quando a Dalva vai casar e ela prepara o vestido de casamento dela, né? Então, se não for pedir muito, eu queria que você descrevesse essa cena para as pessoas, né? Como é que ela convida, né, as pessoas para bordarem o vestido dela, marcando hora para cada um. Quer dizer, existe ali um ritual, né, de agregação, né, e de afeto. Eu acho que foi assim que eu li, né, essa cena. E a de Minas, né? Eu sei que existe bordado no Nordeste, no Sul, em todo lugar do Brasil, mas quando é uma mineira que escreve, eu já lembro das bordadeiras de Pirapora, aí eu sonhei, dancei, voei, sabe? Porque para mim, a leitura foi assim um momento de mineiridade dentro do seu romance, sabe? E é uma das cenas que me marcou pela carga de poeticidade que tem ali enxertada numa sequência tão
dura que deve ter sido mesmo difícil, né, para você escrever, né? Eu tenho uma inquietação, talvez, assim, ou um desejo, sei lá, uma crença, que mesmo o pior homem, o pior ser humano é um ser humano, né? É humano. Eu tenho esse desejo de olhar para essas personagens, essas histórias, me lembrando disso. A gente tem os contextos, a gente tem, né? Então, a gente tem essas potências todas de bem e de mal, e isso é uma coisa que... Eu posso fazer uma analogia na linguagem com isso. O narrador de Tudo é Rio é um narrador absolutamente Maria vai com as outras, no sentido de que, se ele está contando a história da Lucy, ele vai ser direto, ele vai usar palavras chulas, ele é contaminado pela voz da personagem, e não há, inclusive, um sinal gráfico para dizer a hora que é o narrador, a hora que é a personagem. Então, vaza a voz da personagem, porque o narrador meio que prepara, coloca aqui, vai falando daquela raiva, e vem a palavra. Então, o livro tem essa característica. Ele tem o sagrado, o profano, o poético, o chulo, a violência e a delicadeza. Essa cena que você está me pedindo, né, que você falou, que você está pedindo para que eu conte, ela entra nesse lugar de... Eu tive uma mãe muito amorosa. Ai, desculpa. Eu tive uma mãe muito amorosa. Eu estava falando com a Paloma ali, que foi uma mãe que sempre viu na delicadeza uma maneira de... Ela dizia assim, né, uma gotinha de mel faz muito mais do que sei lá, o chicote, né, a agressividade. Então, ela sempre foi muito assim. E ela tinha muitas habilidades manuais. Ela fazia crochê, fazia tricô, bordava, fazia pão, rosca. Eu fui criada muito com esse espírito. Então, essa cena vem desse lugar. E o que eu gosto nessa cena, porque eu não sei quem se lembra, a Dalva vai casar e a Aurora, então, começa um ritual de bordar o forro do vestido por todas as pessoas que são do afeto de Dalva. E ela faz um ritual das pessoas lavarem as mãos para poder tocar naquela linha ali, não sujar. E ela vai fazendo isso. Então, os homens também, com seus dedos grossos, desajeitados, são convidados a bordar. Então, ela faz disso uma... como que a gente fala? Quase que uma reserva de afeto, sabe, para essa nova vida que vai começar e que sempre é um processo de passagem, né? Porque a gente sai desse ninho, pelo menos aqui no Brasil isso é muito importante, né? Em outros países do mundo, a pessoa fez, sei lá, a idade dela,
tem que sair de casa, sai de casa, é outra vida, é outra relação. Mas nós não somos assim. Em Minas, nós não somos assim. E acho que em muitos lugares do Brasil nós não somos assim. A gente tem esses rituais, assim, sair de casa, precisa, sei lá, de um ritual, né, assim, na casa dos meus pais, todo mundo teve que casar para sair de casa. Ninguém saiu de casa sem casar, né? Teve um primeiro. Eu, no meu caso, eu saí, eu casei 3 vezes, gente. Então, assim, eu estou no 3º casamento e então esses rituais, eu acho que essa cena vem desse lugar, sabe, assim, dessa memória e de trazer a delicadeza. Então somos capazes disso, somos capazes de bordar o forro de um vestido para que uma filha leve uma reserva de afeto para a vida nova e tenha, né, recursos. Jefferson, na sua narrativa, eu acho que o que mais me tocou foi o fato de que, a partir de um jeito de narrar muito objetivo, muito direto, você deixa transparecer, em todos os momentos, um tremendo respeito pelo outro. Eu acho que isso foi o que mais me tocou. Independentemente do livro, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, eu acho que se eu fosse identificar uma marca, vamos dizer assim, mais, pelo menos, né, uma marca que me chegou como sendo mais significativa, foi esse respeito, sabe? De como se deve considerar o outro, né? Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco essa proposta a partir dos diferentes enredos que você criou. Nós não vamos ter tempo aqui, infelizmente, de passar pelos 3, né? Mas que você, enfim, se manifestasse em relação a essa experiência sua, que isso é uma marca da sua personalidade de narrador, né? De autor-narrador, né? Que soube escolher bem os seus narradores nos 3 romances, né? Olha, vou falar especificamente do Avesso da Pele, né? É um romance em que os leitores me trazem várias chaves de leitura e o modo como eles entram no livro. Alguns entram pela questão racial, outros entram pela questão da educação, outro pela questão do luto. Ou seja, tem uma série de elementos, né, que os leitores me trazem. Quando eu decidi fazer o Avesso da Pele, né, o que eu estava pensando, na verdade, era fazer um livro sobre as relações familiares, né, que é onde tudo começa, né? Quem escreve ou quem quer escrever, é o que eu digo, né, olhe para a sua família, né, olhe para as pessoas mais próximas, porque ali está os argumentos, né, para que você possa desenvolver uma história. E no caso do Avesso da Pele, eu tenho, então, essa relação do filho com o pai, né, esse pai ausente, e não é à toa que o livro começa com a epígrafe do Hamlet, né, do Shakespeare, quem está aí? E aí se trava uma relação desse pai fantasma, essa espécie de pai fantasma, esse pai ausente. Então, é uma espécie de carta ao pai, né? Ele está dizendo, conversando com o pai e também está conversando com o leitor, né? Por isso a utilização desse narrador, do você, né? Esse você emula essa conversa com o pai e também com o leitor. E essa estrutura faz com que o leitor seja capturado, digamos assim, e ali se trava, então, uma questão de empatia, né? E aí acho que responde um pouco também a sua pergunta, no sentido de convocar o leitor para que ele consiga... ele é convidado, né, a ter essa jornada que o Pedro faz, né? E qual é a jornada que o Pedro faz? É a jornada de filho.
É essa jornada de alguma forma, se livrar daquilo que os pais costumam jogar em cima dos filhos, que está lá na cena do solilóquio do Hamlet. Solilóquio não. Quando ele está conversando com o Horácio, o amigo dele, depois de ter conversado com o pai fantasma, ele diz para o Horácio, lamentando, né, todos sabem a história do Hamlet, né, que ele tem que vingar o pai, e aí ele diz para o Horácio: triste o meu destino, que tenho que consertar o mundo. E é isso que a gente diz para os filhos, em outras palavras: faça o que eu não consegui fazer, seja melhor do que eu. Então, a jornada do Pedro é essa, é fazer essa jornada de filho para que depois ele possa se compreender como adulto, né, como pessoa. Né? Então, o livro fala sobre racismo, fala sobre violência policial, fala sobre... mas, para mim, ele é uma carta de amor aos pais, não é nem só ao pai e à mãe. Eu acho que je suis désolée, porque acabei de ver aqui uma plaquetinha terrível escrita em letras garrafais, fim. Então, eu gostaria tanto de continuar essa conversa, porque, em relação à Carla, eu queria discutir o final, né, do Rio, né? Porque eu notei ali às vezes, você sugere várias interpretações, você deixa em aberto, né, uma participação, né, do leitor ali, mas não tem tempo, né? E outras considerações que eu queria muito fazer sobre o seu livro, mas não tenho tempo. Então, a única coisa que me cabe agora, e eu faço com alegria, porque, para mim, foi muito bom ter essa conversa com vocês dois. Eu gostaria que você, então, falasse o que quisesse. Agora, nesse finalzinho, eu te dou 3 minutos para você e 3 minutos para o Gerson. 1, 2 e... gente, queria agradecer demais a todos vocês aqui. Né? Tá tão bonito ver tanta gente aqui. Agradecer o Afonso, agradecer o Sérgio, o Tom, que fizeram essa festa linda. É a terceira vez que eu estou aqui nesse palco. E, poxa, é muito bom. A literatura tem me dado isso, sabe? Esses encontros, essas trocas, essas conversas. E eu me sinto muito abençoada com isso. Um beijo para todos. Jefferson. Agradecendo a Fli Afonso, quer dizer, a Fli Petrópolis, por essa maravilha, essa coisa incrível, né, que enfim, com essa união de forças nós montamos. E eu quero terminar com uma frase da Annie Ernaux, no livro Os Anos, em que ela diz que existir é beber sem sentir sede. E por quê, né? Beber sem sentir sede, porque quando você bebe com sede, você está se nutrindo por necessidade do corpo. Agora, quando você bebe sem a sede, é porque você está degustando alguma coisa. Né? E eu acho que a literatura é justamente essa degustação. Né? A gente pode viver sem literatura? Podemos, mas a gente vai viver sempre com sede. Eu queria só contar mais uma coisa. Quando Afonso me convidou para vir aqui, ele falou: Carla, com quem que você gostaria de conversar? Eu falei: com Jefferson Tenório. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Fiquei muito contente com o entusiasmo de todos vocês aqui nessa conversa e espero reencontrá-los, né, numa próxima oportunidade. Afonso, não deixa de me convidar, não, que eu vou aceitar prontamente. E boa noite a todos.